Se liga, que tu vai assistir agora uma aula de geometria espacial cilindro. Você vai ver como é fácil e é um conteúdo que cai em todos os vestibulares. Confira. E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos para lá? Vamos para mais uma aulinha de cilindros. Vamos ver alguns conceitos básicos, alguns conceitos muito particulares, algumas propriedades, e fazer exercício. E, afinal, sem exercício, meu irmão, não dá para a gente fazer nada, não. Treino, essa é a chave. Não tem o que fazer se não for fazer exercício. Você não consegue aprender matemática se não for fazendo exercício, tá? Vamos lá. Primeira questão diz assim, ó. O cilindro apresenta, por seção meridiana, um quadrado de diagonal igual a 8 centímetros. Então, a área total do cilindro é... Pessoal, vamos lembrar o seguinte. Bem rapidinho. Lembrando aqui, ó. Quando nós temos cilindro, o que é que nós temos de forma? Eu estou colocando aqui para quando aparecer as outras questões, a gente já ir aproveitando, tá? Então, presta atenção. Ó. Quando você tem cilindro, o que é que a gente pode lembrar? Deixa eu apagar isso aqui. O que é que a gente pode lembrar? Vamos lá. Área total, área da base, πr2. Área total é o que a questão pede. Eu fui logo para ela, não, mas vamos começar. Área da base, que é πr2. πr2, minha nossa. Área da base, que é πr2. Você tem a área lateral, que é 2πr vezes h. Você tem a área total, que é 2πr multiplicado por h mais r. Nós temos o volume é dado por πr2 vezes h. E nós temos também uma propriedade muito forte, né? Na verdade, uma classificação muito importante. É quando você tem o cilindro equilátero. O cilindro, ele vai ser equilátero toda vez que a altura for igual a 2 vezes o raio, tá? E aí eu tenho uma figurinha aqui para a gente tirar proveito do tempo. Aqui, ó. Você tem aqui o cilindro equilátero. Vou colocar bem aqui, ó. Cilindrozinho equilátero. Quando você tem a altura igual a 2 vezes o raio, a figurinha em amarelo é um retângulo, a seção meridiana sempre vai ser um retângulo, porque nós, estudamos o cilindro reto. Só um minutinho. Quando a gente estuda o cilindro reto, a seção meridiana, ela é um corte vertical. Por exemplo, você pega um batom garoto, tá? Batom garoto na posição deitada na minha caneta. Posição em pé, minha caneta, tá? Então, eu vou pegar o batom garoto em pé e vou imaginar pegando uma faca, cortando a base do batom garoto. Bem no centro, deslizando por todo o corpo do batom garoto e acabando aqui embaixo, exatamente passando pelo centro. Quando eu separo essas duas partes, essa parte plana é o que nós chamamos de seção meridiana, que, de modo geral, é um retângulo. Só que, nesse caso, ele diz que a seção meridiana, seção meridiana é um quadrado. Quando é que acontece isso? A seção meridiana é um quadrado quando nós temos um cilindro chamado de cilindro equilátero. Sendo chamado um cilindro equilátero, eu tenho a altura igual a 2 vezes o raio. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, ele falou em diagonal, né? Então, vamos lá. Ó. Diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é dada por quem? É dada por L raiz de 2. Nesse caso, para nós, nessa questão,
O que é o L? O L é o lado do quadrado, tá? Só que neste caso, o que é que vai ser o L para nós? Ele pode ser a altura ou ele pode ser o diâmetro. Qual é o melhor, Alexandrino? Não sei, dependendo da questão, tá? Eu vou usar como sendo a altura. Analisa esse quadrado amarelo aqui, tá? Ele está dizendo que a diagonal dele, ó, vale 8. Então, se a diagonal dele vale 8, eu posso substituir aqui. Então, vai ficar como? 8 igual a H multiplicado por raiz de 2. Então, a altura é 8 sobre a raiz de 2. A etiqueta matemática faz com que eu racionalize. Então, nós temos que a altura vai ser quem? 4 raiz de 2. Sendo 4 raiz de 2 a altura e a altura o dobro do raio, então o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o raio vai ser 2 raiz de 2. Determinei a altura, determinei o raio. Então, eu também agora posso fazer o quê? Eu posso determinar a medida da área total, que é o que ele pede. Como? Área total. A área total, se liga, doidão, ó, a área total é dado por 2πr, H mais R. Aí vai, Alexandrino. Eu não preciso calcular a área da base, depois calcular a área... Ela... Não. Pode logo a fórmula... Do... Ah, mas às vezes a gente faz assim. Quando uma questão te obriga a calcular a área da base e te obriga a calcular a área lateral, aí é melhor você calcular pela fórmula inicial, que é a área lateral mais 2 vezes a área da base, tá? Mas como eu não tenho, eu não vou perder meu tempo. Então, substituindo, você vai ter que a área total vai ser 2π, o raio 2 raiz de 2, altura 4 raiz de 2, mais 2 raiz de 2. Então, a área total, 2 vezes 2, 4, fica 4π, vezes a raiz de 2, vezes 4 mais 2 é 6, então fica 6 raiz de 2. Repete o radical, porque tem o mesmo índice, o mesmo radicando, e soma os números que estão fora, 4 mais 2. Então, agora, produto. Multiplica quem está fora com quem está fora. 4π vezes 6, 24π. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, a área total vai ser 48π. No caso, tem unidade? Não. Então, fica somente 48π. E aí eu tenho a resposta item A. Perfeito? Questãozinha tranquila. Agora, ele não disse que o cilindro é equilátero. Ele preferiu dizer logo o segredo, que a seção meridiana é um quadrado, mas ele poderia ter substituído só pela expressão cilindro equilátero. Beleza? Vamos para a segunda. Uma quantidade de cartolina gasta para construir um paralelepípedo retângulo de dimensões 6 centímetros, 3 centímetros, 9 centímetros, pode ser construído um cilindro reto de raio 2 centímetros. Determine a altura desse cilindro. Pessoal, quando eu tenho um líquido, quando eu tenho um álcool-gel, quando eu tenho um gel, quando eu tenho um ar, quando eu tenho algum material, imagina assim, fisicamente eu não sei se eu estou usando, quimicamente eu também não sei se eu estou usando as palavras corretas, mas imagina, você tem um reservatório vazio, você colocou um material, e ele tende a preencher os espaços, eu só posso medir esse negócio como sendo o quê? O volume. Eu não posso, por exemplo, medir uma distância da sua casa à sua escola, eu não posso medir litros. Agora, quando eu imagino um reservatório, eu coloco água, quando eu coloco suco, o que é que acontece com a água, com o suco, com o líquido, com o gel, com o ar, com o gás, com o vapor, na hora que eu coloco no reservatório? Ele tende a ocupar os espaços. Então, aí é uma questão de que? Volume. Agora, quando eu tenho uma ideia de papel,
quando eu tenho uma ideia, cartolina é um tipo de papel. Então, eu não vou medir esse negócio em volume. Eu vou medir o quê? Em área. Ah, Alexandre, então quer dizer, é só superfície. Exatamente. Para eu ter a questão do paralelepípedo formado, eu não preciso ter o material sólido no interior do paralelepípedo. Eu posso ter ar. Eu faço o paralelepípedo, eu corto todos os retângulos em papel e eu vou colando. Depois de ter colado, eu tenho uma figura, um sólido aqui, ó, a representação do sólido paralelepípedo. Mesmo que dentro só exista ar, não tem madeira, não tem algo sólido, tá? Então, para eu poder medir cartolina, nesse caso, eu tenho que relacionar com o quê? Com a área. Ah, Alexandrino. Então, você está dizendo aí que a área total do paralelepípedo é exatamente igual à área total do cilindro. Exatamente. Então, eu tenho aqui, lembrando, na hora que eu faço aqui, ó, eu tenho que usar duas coisas. A área total do paralelepípedo, então eu tenho aqui, ó, paralelepípedo. Como é que eu calculo a área total do paralelepípedo? Eu faço 2 multiplicado por A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Onde? Que é o A, o B e o C? São as dimensões, nesse caso 6, 3 e 9, tá? E aí você tem já também o cilindro, que eu vou usar. Falei na questão anterior, mas aí como é uma questão que fala sobre a área total, eu vou colocar a formulazinha, que é 2πr multiplicado por quem? H mais R. Então, vamos lá. Vamos lá. Área total do cilindro vai ser igual à área total do paralelepípedo. Quando você substitui, vamos colocar nas fórmulas, vai ficar, ó, área total do cilindro, 2πr H mais R. Área total do prisma, que no caso é o paralelepípedo, 2 multiplicado por A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Vai logo embora, ó. 2 vai embora com 2. Ficamos com 3. Atenção, eu só estou fazendo essa adaptação porque a questão me deu, tá? A questão me deu, eu estou fazendo a adaptação. O raio, 2, ele deu. A altura, ele não deu. E o raio é 2. Isso vai ser igual a A vezes B. Eu posso dizer que o A é 6, o B é 3 e o C é 9. Então, fica 6 vezes 3, mais 3 vezes 9, mais 6 vezes 9. Então, 3 vezes 2 vezes H mais 2 vai ser igual a 18, mais 27, mais 54. 54 mais 7 dá 61. Não, desculpa, 61. 61 mais 20, 81. 81 mais 8, 89, mais 10, 99. Então, aqui fica 3 vezes 2, H mais 2. Isso vai ser igual a 99. E aí eu posso simplificar mais uma vez. 3, aqui fica quanto? 33. Então, nós temos 2 multiplicado por H mais 2 vai ser igual a 33. 2H mais 4 é 33. 2H é igual a 29. Então, eu tenho que a altura vai ser 14,5. Qual é a unidade? Centímetros. Então, perceba que foi uma questão direta, não tem muita coisa, muito blá, blá, blá. Então, a questão é aplicação direta. Eu não tenho que saber uma propriedade específica. Agora, se eu não sei a fórmula, se eu não lembro a fórmula do paralelepípedo, realmente eu não vou conseguir resolver essa questão. Vamos lá. Terceira questão. Diz o seguinte. A seção meridiana de um cilindro equilátero é um quadrado de 196 decímetros quadrados.
Determine a área da superfície total desse cilindro. Opa! Vamos ganhar tempo. Eu disse para você que quando a gente fosse falar, mais uma vez, de cilindro equilátero, aí a gente não ia perder mais aquele tempo todinho, lembra? Onde eu disse que a gente podia procurar uma figurinha. Vamos procurar essa figurinha. Como é que a gente faz? Eu tenho essa figurinha. Bem aqui, ó. Bem aqui. Eu tenho que aprender a fazer essa edição. Vamos lá. Vamos para a terceira. Vamos para a terceira questão. A seção meridiana de um cilindro equilátero é um quadrado de área 196. Determine a área da superfície total do cilindro. Vamos lá. Primeira coisa, olha só o que foi que eu te disse. Eu te disse que quando tivesse a classificação de um cilindro equilátero, nós tínhamos uma figurinha para ganhar tempo. Aqui era. Cilindro equilátero, altura igual a 2 vezes o raio. Ele está dizendo que a área dessa seção é 196. Ora, se você achar que a seção ela é sempre um retângulo, e eu vou ter uma dimensão diâmetro e a outra dimensão altura. Pelo fato de ser cilindro equilátero, H igual a 2R, eu tenho uma seção meridiana, um quadrado. Então, olha só. Primeiro, seção, estou falando de seção meridiana. Quando eu falo de seção meridiana, o que é que eu estou falando? Eu estou dizendo que a área é igual a diâmetro vezes altura. É verdade, aqui? Claro, eu posso sempre, de maneira geral, deixa eu colocar aqui de uma outra cor. A área vai ser diâmetro vezes altura. Quem é a área? 196. Vai ser igual a 2R, que eu vou chamar de H, vezes H. Então, 196 é igual a H2. Eu vou encontrar que o H vale quanto? 14. Ora, mas se você observar, se o H é 14, então o raio é 7. Por causa da classificação desse cilindro. Acabou-se. 2. O que é que ele está pedindo? Área total. Ora, vamos pensar. Área total. Alexandre, não é verdade que tem uma fórmula específica para a área total de um cilindro equilátero? Tem. Mas, pessoal, eu não uso não, tá? Você pode usar, não tem problema. Com essa fórmula que eu coloquei, eu faço qualquer questão. Ah, mas eu vou ganhar tempo. Massa. Tem capacidade de memorização boa? Tenho. Então, substitua o H por 2R e você vai ter uma fórmula específica. Mas aqui não. Eu vou fazer na boa. Então, fica 2π vezes o raio, que é 7, multiplicado por 14, mais 7. Então, a área total vai ser 14π vezes 21. Então, a área total vai ser. Se fosse 20 vezes 14, daria 280. 280 mais 14 dá
294. 294 pi centímetros quadrados. Entendeu? Eu não confio, não. Então, vamos fazer. 4 vezes 1, 4, 8. 1, 2. 4, 9, 2. Beleza? Tranquilo? E aí nós temos a nossa terceira questão. Vamos para a quarta. Calcule a área lateral de um cilindro de 6 decímetros quadrados de área total, sabendo que o raio da base é 1/5 da altura. Aí é uma outra coisa específica dessa questão. Ele está dizendo que... Só um minutinho. Ele está te dizendo que o raio da base é 1/5 da altura. Se ele está te dizendo que o raio da base é 1/5 da altura, olha só o que é que eu prefiro. Ó. O raio é 1/5 da altura. Pois eu prefiro trabalhar que a altura é 5 vezes o raio. Tá? Sempre eu vou optar a trabalhar multiplicação, a trabalhar divisão, tá? Muito bem. Ele quer saber a área total, calcule a área lateral. Ele quer saber a área lateral. Vamos lembrar aqui, ó. 2. Ele está te dando o quê? Área total. Então, ó, a área total vai ser igual a 2 πr, H mais R. Eu quero a área lateral. 2 πr vezes H. O H é 5R. Então, eu até posso colocar aqui, ó, depois eu vou escrever direitinho. Então, a área lateral vai ser 5 vezes 2 πr ao quadrado. A área lateral, 10 πr ao quadrado. Beleza? Deixa aí, depois eu passo limpo direitinho. Então, a área total, que é 6, vai ser igual a 2 πr, 5R mais R. Então, 6 vai ser igual a 2 πr vezes 6R. Vai embora, ó. Bufo. Então, ficamos com quem? 1 igual a 2 πr ao quadrado. Foi o que eu te disse. Aqui, ó, eu tenho 2 πr ao quadrado. E eu encontrei que 2 πr ao quadrado vale quanto? Vale 1. Então, na hora que eu substituo, 3. Ele quer saber a área lateral. Fica 2 πr vezes H. Pois substitua. A área lateral vai ser 2 πr. Quem é a altura? 5R. Joga para frente o 5. Então, a área lateral vai ser 5 vezes 2 πr ao quadrado. Então, a área lateral vai ser 5 vezes 1. Então, a área lateral é igual a 5. Tem unidade? Tem. Então, vamos colocar decímetros quadrados. Perfeito? Tranquilo? Coloquei para lá, substituir isso aqui, ó. Deixa eu chamar a atenção. Aqui não prestou atenção, aqui não, né, ó. Eu substituí 2πr2 por 1. Tranquilo? Essa foi a nossa questão de número 4. Vamos para a questão 5. Da rotação completa de um retângulo de dimensões 5 centímetros e 9 centímetros, obtém-se um cilindro reto cuja área da base é 25 π. Calcule a área total desse cilindro. Vamos lá. Primeira coisa, ele falou de área da base. Área da base. Como é que eu calculo a área da base de um cilindro? πr2. É sempre πr2? É, porque a base sempre vai ser um círculo. Então, a área da base... Opa, desculpa, ele está te dando a área da base. Então, vamos substituir.
25π vai ser igual a π R ao quadrado. Então, R ao quadrado é 25, e nós encontramos que o R é quanto? 5 centímetros. Beleza? Sim, deixa eu só voltar aqui na questão anterior. Fiquei de colocar, ficar tudo bonitinho. Bom, agora presta atenção. O que é isso, Alexandrino? Vamos falar de cilindro, lembrando. Vamos falar de cilindro de revolução. O que é isso? O cara vai te dar um retângulo, ele vai te dar um retângulo, e ele vai girar esse retângulo. Na hora que ele vai girar esse retângulo, você vai ter a formação de um cilindro, que veio através da rotação desse retângulo. O cilindro em si, ele não existia, né? Ele só passou a existir depois que houve uma rotação. Aí o que é que você tem? Você tem que essa parte que ficou parada, que foi girada em torno, é o quê? É a altura. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter ó, altura, e aqui você vai ter raio. Perfeito? Então, ó, se ele está dizendo que o raio é 5, então a altura só pode ser 9. Então, ele quer a área total. Então, vamos calcular. Área total. Alexandrino, peraí, eu me perdi. Como você achou que a altura é 9? Porque, ó, o cara te deu só duas dimensões. 5 e o 9. Porque é um retângulo. Se eu calculei o raio e o raio é 5, então quer dizer que a altura vai ser 9. Então, quando você joga na forma da área total, 2πr H mais R. Então, nós vamos ter área total igual a 2π, olha o raio, 9 mais 5. Então, a área total vai ser 10π vezes 14. Então, a área total vai ser 140π centímetros quadrados. Perfeito? Tranquilo? Mais uma questão, rapidinha essa, vamos para frente. Mais uma. Uma comunidade consome 30 mil litros de água por dia. Opa! 30 mil litros de água por dia. Ou seja, em um dia 30, em outro 60, e o outro dá 90, acumulando, né? Litros é uma unidade específica de volume. Então, eu estou falando em volume. Para isso, conta com o reservatório de uma forma cilíndrica, cujo raio é 10 metros e a altura também é 10 metros. Ah, Alexandrino, é um cilindro equilátero? Não, não é. Por que não é? Porque para ser um cilindro equilátero, a altura é igual ao diâmetro. Se o raio é 10, o diâmetro é 20. A altura é 10, 10 não é igual a 20. Então se liga. Por quanto tempo, aproximadamente, o reservatório poderá abastecer essa comunidade? No caso, 30 litros, litros, unidade, volume, dia, tempo. Então, vamos levar em consideração que nós vamos ter aí, em quanto tempo? Em dias, tá? Então, vamos calcular o volume. Então, primeiro, calculando o volume de um cilindro. Vamos fazer aqui para, lembrando,
Quando eu traço o volume, a fórmula é o quê? πr2 vezes H. Perfeito? πr2 vezes H. Então, o volume, peraí, vem aqui, eu tenho que, vamos lá, volume. Volume, πr2 vezes H. Então, o volume vai ser 3,14 vezes o raio. O raio, que é 10 ao quadrado, e a altura aqui também é quanto? 10. Então, o volume fica 3,14 vezes 100 vezes 10. 3,14 vezes 100 dá 314. Vezes 10 dá 3.140. Olha a unidade. Metros cúbicos. Aí eu tenho um conflito. A questão deu a unidade de volume em litros e eu estou atrás da unidade em metros cúbicos. Então, aí um desconforme. Eu tenho que levar de um para o outro, tá? Então, eu posso pegar 1 metro cúbico e equivale a 1.000 litros. Eu também tenho 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico, lembra disso? É 1 mililitro. Eu vou, já que o volume está em metros cúbicos e em litros, então eu vou fazer uma transformação direta. Eu vou trabalhar com essa aqui, ó. E vou trabalhar com isso, tá? Então, vamos fazer o seguinte: 2. Quem é o consumo? O consumo é 30.000. Mas o quê? Litros. Então, eu posso dizer que o consumo vai ser 30 metros cúbicos. Porque eu estou passando de litros para metros cúbicos. Então, eu divido por 1.000. Quando eu passo de metros cúbicos para litros, aí eu multiplico por 1.000, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que quem vai ser 3. 3. Eu quero o número de dias. O número de dias vai ser o volume total dividido pelo consumo. Então, na hora que eu faço essa divisão, o número de dias vai ser igual ao volume 3.140 dividido por 30, né? 30? 30. Que você vai ter 314 dividido por 3. Quando a gente faz 314 dividido por 3, nós vamos ter aproximadamente 104,6 dias, né? Quanto tempo? 104,6 dias. Esse vai ser o tempo que esse reservatório, levando em consideração que não há, né, a colocação, a introdução de nenhum outro volume de água. Tranquilo? Vamos para a 7ª. Está acabando, tenha paciência. 9 cubos de gelo, cada um com aresta igual a 3 centímetros, derretem dentro de um copo cilíndrico, inicialmente vazio, com raio da base também igual a 3 centímetros. Após o gelo derreter completamente, a altura do nível de água do copo será de aproximadamente. Deixa eu só ver aqui se dá para a gente aproveitar.
Não dá, não. Eu faço aqui uma nova figurinha bem rapidinho. Por quê? Vamos lá. Pensa comigo. Pensa comigo. Você tem um copo no formato de um cilindro. Aí, o copo está vazio. Você colocou gelo, pedra de gelo, né? Com o calor, essas pedras, elas derretem. E elas vão passar para o estado líquido. Então, vai derreter. Vai assumir o formato do reservatório, que no caso é um cilindro. Aí, ó, voltar para cá. O que é que eu estou querendo te mostrar? Eu estou querendo te mostrar que essa água, ela vai derreter. Ela vai derreter e vai chegar a uma altura. Eu quero saber quem é essa altura. Ah, Alexandrino, então quer dizer que aqui virou água. Exatamente. Essa parte aqui, ela virou água. Então eu quero saber que altura é essa. Poxa, mas de onde foi que veio essa água? Veio do gelo. Quantas pedras de gelo eu tenho? Eu tenho inicialmente vazio, 9 cubos. Olha, 9. Está escrita a palavra. A gente procura quantidade, sempre um número, né? Então, ó, 9. Então, eu vou calcular o volume de uma pedra, depois eu vou calcular o volume multiplicado por 9. Então, primeiro, eu vou calcular o volume de uma pedra. Pedra de gelo, que é o volume do cubo, né? Então, você vai ter A elevado a 3. Essa é a fórmula. Então, na hora que eu substituo, eu vou ter o volume igual a 3, 3. 3 é a terceira. Então, o volume de uma pedra vai ser 27. Aí, 2, eu vou calcular o volume da água. Volume da água. O que é a água? É o gelo derretido. Então, o volume da água vai ser 9 vezes o volume da pedra. Então, o volume da água vai ser 9 vezes 27. A gente fala o produto aí. Se for necessário, a gente faz o produto. Bom, por outro lado, o volume da água, como a água, na segunda figura, essa figura que eu fiz, assume o formato de um cilindro, e você tem aqui o raio sendo quanto? Sendo 3. Então, o volume da água vai ser o volume desse cilindro, que é πr2 vezes H. O volume da água é 9 vezes 27. Fica, ele não fala nada, então 3,14 vezes o raio, que é 3, vezes a altura que eu estou procurando. Então, 9 vezes 27, 3,14 vezes 9 vezes H. Vai embora. Vai embora quem? Vai embora o 9 com o 9. E aí, quem é o H? O H, peraí, que eu sou meio perturbado com o negócio das cores. Quem é o H? É 27 dividido por quanto? 3,14. Quando a gente faz 27 e divide por 3,14, nós vamos ter 8,59. Isso aqui dá muito próximo
de 8,59, né? 8,5, né? Ele falou aproximadamente. Então, não é a regra do para cima. Aproximadamente é o valor mais próximo que tem aí. E você vai ter quanto? Você vai ter 8,5. Porque 8,5 está mais próximo de 8,59 do que 9. Então, resposta certa, item C. Questão de número 8. Considere um cilindro reto no qual a altura é igual ao diâmetro. Opa, altura igual ao diâmetro, cilindro equilátero. Vamos atrás da bichinha. Figurinha que a gente fez. Eu perdi de novo, mas acho. Aqui ela. Então, você tem aqui, ó, altura igual ao diâmetro. Se o volume desse cilindro é 54 pi centímetros cúbicos, então vamos lá. Primeiro, ele está falando que o volume é 54 pi. Então vamos calcular o volume. Alexandrino, você vai calcular o volume do cilindro equilátero? Não. A fórmula do volume sim, normal. πr2 vezes H. E aí você substitui, ó, 54 pi vai ser igual a π vezes. Ou você transforma o raio para metade da altura, ou você transforma a altura para o dobro do raio. Eu prefiro transformar a altura. Então, R ao quadrado vezes 2R. Vai embora o π, ó, bufo. Indo embora o π, o que foi que ficou? Ficamos com 54 igual a 2 vezes R ao cubo. 54 dividido por 2, vai embora. Ficamos com quanto? Ficamos com 27. É igual a R ao cubo. Logo, quem vai ser o R? Raiz cúbica, 3. Se o raio vale 3, então a altura é o dobro, 6. Pronto. Aí vamos agora fazer a pergunta. O que é que ela pede? Pede área total. Então, 2. Área total. Área total, olha a fórmula. 2πr H mais R. Então, a área total vai ser 2π. Quem é o raio? 3. Altura 6 mais 3. Então, a área total vai ser 6π vezes 9. 9 vezes 6, 54 centímetros quadrados. Xandrinho, deu igual, não. O número é igual, 54π. Mas só que um é centímetros cúbicos e outro é centímetros quadrados, tá? A gente precisa tomar cuidado. Não são coisas iguais. O número é igual, mas a representação é diferente. Então, a resposta certa é item D de dado. E com aqui a gente termina a nossa aula de cilindro. Fizemos questões bem simples, questões um pouco mais complicadas. Vimos toda a teoria e uma classificação muito importante que é a de cilindro equilátero. Tranquilo? Perfeito? Um beijo grande no coração, fiquem com Deus. Sucesso, paz e saúde para todos nós. E acompanhem sempre no nosso canal, que tem muitas, muitas novidades. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.